Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiro o convite da UNB de fazer parte desse evento, sempre engrandece, e é sempre bom a gente estar levando o nome da nutrologia, a nutrologia de verdade, a nutrologia conceitual, é a nutrologia que a gente quer realmente para o Brasil, a nutrologia de verdade. Então hoje eu vou apresentar um caso clínico sobre a nutrologia esportiva. Primeiro aqui só um pouquinho do meu currículo, né? Eu quero agradecer aí também a apresentação e só acrescentar que a gente também faz parte da pós-graduação da própria Associação Brasileira de Nutrologia, tanto no CNN Onco, que é a pós-graduação em nutrologia oncológica, a pós-graduação em nutrologia clínica e a pós-graduação em nutrologia esportiva. Então, para começar esse caso clínico aqui é um caso clínico real que eu trouxe lá do ambulatório de nutrologia esportiva. E esse ambulatório é um ambulatório bem legal, que é um ambulatório que a gente faz junto com os alunos, com os médicos que estão fazendo a pós-graduação. Então, um paciente masculino de 35 anos, casado, psicólogo, natural e residente aqui em São Paulo. Procura um ambulatório de nutrologia esportiva com o objetivo de emagrecimento e melhora da performance física. Refere que sempre fez exercício físico. Há 6 anos pratica musculação de forma intensa e ininterrupta e mantém treinos aeróbicos com certa irregularidade. Mesmo com todo esforço, não consegue grande evolução na diminuição da massa gorda. Então, a gente utiliza, na condução desse paciente, a avaliação pré-participação. Essa avaliação é uma avaliação que ela foi proposta e ela foi validada em diversos profissionais de nutrologia esportiva e de medicina do esporte. Então, a gente vai seguindo esse roteiro de avaliação. Primeiro aqui, então, a gente vai classificar o esporte desse atleta. Então, na classificação, esse atleta faz musculação 5 vezes por semana, com duração de 75 minutos cada treino, e ele faz também o aeróbico por falta de tempo, então ele não consegue manter uma regularidade na execução desses aeróbicos. E ele não tem treino de competição. Aliás, não tem treino de competição, não tem objetivo de competição. Ficha de história médica desse atleta amador, ele não tem nada de importante na atualidade, mas ele tem um histórico aí de asma na infância. A avaliação clínica funcional, a gente utiliza para poder computar esse dado, a ergospirometria. Nesse caso desse paciente, a gente não tinha ergospirometria, mas eu deixei aqui uma avaliação de ergospirometria, os valores de referência, e a gente tem um valor de referência de acordo com sexo, idade e com o que a gente quer de evolução para esse atleta. Se ele é um atleta elite ou não, se ele é um atleta só de final de semana, se ele é um atleta que ele só quer melhorar a performance física para terminar a competição. Então, nós nos baseamos na ergospirometria, ou seja, a adaptação metabólica, a adaptação aeróbica desse paciente, de acordo com essa tabelinha. A gente tem outras tabelas, tá? Essa que eu trouxe a tabela de Cooper. Então, avaliação do plano alimentar habitual e do gasto energético total. Então, nós utilizamos essa fórmula de Harris-Benedict, ela é uma fórmula validada desde 1919, então tem bastante tempo que essa fórmula está validada e até hoje ela vale, o que significa, então, para a gente que ela é de extrema importância, ela é assertiva, apesar dela não ser considerada padrão ouro. O padrão ouro é a calorimetria indireta, que é o exame que a gente vai estudar a troca de gases, o quanto de oxigênio que esse paciente está captando versus o tanto de CO2 que ele está produzindo. E através daí, a gente utiliza a fórmula de Ver para ter o gasto energético da taxa metabólica basal ou da taxa metabólica de repouso. Mas nesse caso aqui, então, nós utilizamos a fórmula de Harris-Benedict. E o que ela deu para a gente? Uma taxa metabólica basal, ou seja, a quantidade que esse paciente gasta para manter seu organismo vivo, ele gasta 1.942 quilocalorias. Já a taxa metabólica de repouso, ela é um pouquinho diferente da taxa metabólica basal, e conceitualmente ela significa a quantidade de energia que esse paciente gasta para ficar o dia todo em repouso, ela é um pouquinho maior, porque a gente tem que levar em consideração a termogênese dos alimentos. Então, quanto que eu gasto para comer aquele alimento, para digerir aquele alimento, para metabolizar aquele alimento, para guardar, ou seja, estocar ou eliminar os seus resíduos. Então, ela é um pouquinho maior. Nesse caso aqui desse paciente, era de 2.330. Já o gasto energético total,
é a quantidade real que esse paciente gasta de energia. Então, ele gasta 1.648 quilocalorias. Já o VET é o valor energético total, é o quanto de energia que esse paciente está consumindo. E ele consumia ali, em média, 2.598 quilocalorias. Então, quando a gente choca o GET com o VET, ou seja, o tanto que esse paciente gasta com o tanto que ele consome, realmente esse paciente não ia ter alteração de peso importante, porque a balança energética dele está muito parecida, o gasto com o consumo. Mas continuamos. A gente tem aqui, então, a avaliação odontológica. Para o paciente esportivo, é de extrema importância a gente encaminhar esse paciente para um odontologista. Claro, se ele é um atleta de alta performance, a gente vai encaminhar para o odontologista do esporte. E essa especialização ela é reconhecida pelo CFO desde 2015. Porém, os nossos pacientes comuns, atletas amadores, a gente não consegue encaminhar porque esse atleta ele é escasso. Então, a gente manda ele para um odontólogo generalista. Lembrando que as inflamações gengivais, cáries, elas podem sim diminuir a performance do atleta. Se a gente está falando do atleta de alto rendimento, que 0,5 segundos define entre ganhar uma medalha de ouro ou uma medalha de bronze, isso significa muito na vida desse atleta. Então, a gente tem sim que analisar isso e mandar esse paciente para o especialista. Suplementos alimentares ou drogas lícitas ou ilícitas. Esse paciente, então, ele utilizava de suplementação whey protein concentrado, 30 gramas após o treino, e creatina monohidratada, 3 gramas uma vez ao dia. Para a gente entender o que é o whey protein concentrado, ele é um whey protein que ele tem acima de 80% da sua fórmula a quantidade de proteína. Então, nesse whey protein que esse paciente utilizava, a gente pode ver que em 30 gramas ele tinha 24 gramas de proteína, ou seja, ele tinha exatamente 80% de proteína. Já a creatina, qual é o mecanismo de ação dela? A creatina, na verdade, ela é a fosfocreatina, ela é uma creatina junto com fósforo. Qual que é a importância disso? Quando a gente tem a quebra do ATP, que ele vai virar ADP, para ele voltar a ser ATP, ele precisa passar pelo ciclo de Krebs. Aqui, nesse caso, a creatina, ou a fosfocreatina, ela faz uma ligação fraca entre si. Então, quando ela encontra um ADP, ela consegue doar esse fósforo para o ADP, fazendo com que ele vire ATP de forma rápida, sem precisar passar pelo ciclo de Krebs. Então, creatina, para a gente, em outras palavras, significa energia de explosão e energia rápida. Então, não precisa passar pelo ciclo lá da respiração celular completa. A avaliação da composição corporal. Entre os vários métodos que a gente poderia utilizar, nesse paciente a gente utilizou a bioimpedanciometria elétrica. Lembrando que a bioimpedanciometria elétrica é um exame duplamente indireto, porque ele é validado através da DEXA. É um exame que a gente vai emitir frequência elétrica nesse paciente, e de acordo com a frequência elétrica a gente consegue sim estabelecer duas coisas, reatância e resistência, que aí são conceitos físicos que a gente precisaria explorar um pouquinho mais, e talvez em outra oportunidade a gente explore. Mas, se vocês entenderem o que é esse exame, então a gente vai achar a reatância e a resistência, através disso a gente vai achar a impedância, e através da impedância a gente vai achar todos os componentes, massa magra, massa gorda, água total, água compartimental. Nesse caso aqui a gente usou uma bioimpedanciometria multifrequencial, com uma frequência acima de 50 e outra abaixo de 50 kHz. Isso é importante para eu conseguir ver a água compartimental. E o que a gente tinha, então? Um peso de 89 quilos, uma estatura de 1,79 m, um IMC de 27,77. Com esse IMC, eu consigo já classificar esse paciente como sobrepeso. Ele tinha também um FFM, ou seja, uma massa livre de gordura de 24,1 quilos, uma massa gorda de 24,8 quilos, 24,9 quilos, desculpa, e um percentual de gordura de 28%. Lembrando que para homem o padrão de referência é abaixo de 20% em termos de saúde, e para mulher, como tem um depósito maior de gordura, 28%. Se a gente está falando de atletas, a gente precisa seguir uma tabela, dependendo da modalidade esportiva que esse atleta pratica, ou dependendo até da posição que esse atleta está no mesmo esporte. Então, por exemplo, para um lateral ou para um atacante, a gente pode ter percentual de gordura diferente, se a gente está falando do futebol, por exemplo.
Ele tinha uma relação cintura-quadril de 0,94 e uma gordura visceral de 14. Então, esses dois dados são dados antropométricos que nos falam risco cardiovascular, risco de acidente vascular cerebral, de infarto e até de desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer de cólon, como diabetes, hipertensão e por aí vai. Maturidade biológica. Claro, esse paciente é um paciente adulto, mas quando a gente recebe criança, a gente precisa fazer a classificação de Tanner. Nesse caso do adulto, classificação de Tanner 5. Análise bioquímica hormonal desse paciente, ele já veio com o exame prévio para a gente, e nesse exame constava aí uma vitamina D de 19,95. Lembrando, quando a gente fala de atleta profissional, o padrão de referência segundo o COI, Comitê Olímpico Internacional, é a gente deixar essa vitamina D acima de 40, entre 40 e 60. Agora, se a gente está falando de um atleta amador, aí a gente pode estratificar, dependendo da idade dele, ou 20 ou 30 como padrão de referência. E aí, o que fazer com esse paciente? Esse paciente está no nosso consultório, a gente recebeu ele, a gente viu então a suplementação dele, a gente conseguiu enxergar que o problema dele era um déficit energético. Como proceder com esse paciente? Optamos, então, por manter o whey protein dele concentrado, lembrando que a gente tem uma janela de oportunidade, essa janela de oportunidade ela dura cerca de 1 hora após o exercício, e nesse intervalo de 1 hora é quando a gente tem que fazer o aporte proteico e o aporte de carboidrato. A gente não pode esquecer do aporte de carboidrato pós-treino, porque é quando a gente tem maior possibilidade de fazer reposição de glicogênio muscular. Depois que a gente passa desse tempo, a gente pode até repor glicogênio. A gente vai até repor glicogênio muscular, mas a gente também vai fazer formação de gordura. Então, a gente vai fazer lipogênese também. Então, o que a gente ajustou? Prescrevemos, então, uma dieta hipocalórica com o VET, o valor energético total, de 1.350 quilocalorias, lembrando que o GET dele era de 1.648, com 1,4 gramas de proteína por quilo por dia. Lembrando que em pacientes atletas, a gente geralmente deixa essa proteína entre 1,2 e 1,5, podendo chegar até 2,0 se esse atleta não tem lesão. Se ele tem lesão, lesão muscular, né? Quando eu digo lesão, é lesão muscular, nós estamos autorizados a deixar essa proteína entre 2 e 3,4. Lembrando que os estudos de segurança de proteína entre 2 e 3,4 são estudos de 16 semanas. Então, estamos autorizados por até 16 semanas a elevar o aporte proteico com nível de evidência de melhora em lesões musculares. Também prescrevemos vitamina D 50 mil unidades, uma vez por semana, durante 8 semanas, e solicitamos o retorno para 30 dias. O que aconteceu? Esse paciente voltou para a gente depois de 5 meses. E o que ele relatava? Que estava animado com as novas orientações e com o segmento, e ele então resolveu intensificar o exercício físico. Não conseguiu voltar antes em consulta devido a compromissos profissionais, mas refere que seguiu a proposta e, como estava perdendo peso, sem dificuldades de seguir a dieta, decidiu então manter a nossa proposta por esse tempo mais alongado, o que não é aconselhável. A creatina monohidratada havia acabado há 3 meses, e como ele estava nesse limbo de sempre estar para voltar na consulta, ele acabou não adquirindo uma nova e interrompeu o uso. Há 2 meses ele evoluiu com fraqueza, cansaço, diminuição do rendimento nos treinos. Opa, então tem um evento novo, e precisamos então investigar e diagnosticar esse evento novo. Nossa primeira hipótese, então, seria desidratação. Lembrando que durante um exercício, é normal que o atleta desidrate até 2% do seu peso. Mais do que isso, já é uma desidratação patológica, podendo chegar até a causar morte do atleta se ele está desidratado. Por isso, essa recomendação aí dos pacientes, dos atletas que fazem luta, né, que estão em competição de luta, que eles pesam antes da competição de luta, eles acabam desidratando muito para poder conseguir bater o peso. Por quê? Porque quando eles diminuem a água, eles estão conservando a massa muscular, eles têm um tempo de recuperação dessa massa. Se, por exemplo, a categoria é de 62 quilos, com certeza esses atletas estão lutando, na verdade, nos 66, 67 quilos. Então, existe uma preocupação muito grande com esses atletas, porque pode sim provocar morte, e a gente tem na literatura pacientes
pacientes que morreram por desidratação, pacientes esportistas. Eu tenho uma paciente particular também que quase morreu numa competição na Itália, que ela caiu de uma ribanceira desidratada também, a gente foi diagnosticar essa desidratação depois nela, ela caiu numa ribanceira lá e teve que ser resgatado com toda uma equipe para poder resgatar ela na Itália. Então, tome muito cuidado quando a gente pegar, ou se a gente tiver a oportunidade de pegar esses pacientes atletas, porque é uma coisa que a gente às vezes não avalia, e se a gente simplesmente fizer uma hidratação correta nesse paciente, com consumo de sal e carboidrato nas quantidades exatas, a gente pode estar diminuindo a possibilidade desse atleta morrer. Nesse caso aqui, a gente aplicou essa escala, que é uma escala de Armstrong. Talvez essa é a escala mais fácil que tem para a gente aplicar. A gente tem lá o teste do suor também que pode ser feito, mas no primeiro momento a escala de Armstrong já garante muita coisa para a gente. Existem duas avaliações que a gente pode fazer quando a gente quer avaliar a desidratação. A escala de Armstrong, que você vai mostrar essa figurinha colorida, e o paciente vai ter que classificar a cor da urina. E de acordo com a cor da urina, a gente consegue estimar se ele está desidratado ou não, se ele mantém-se desidratado pós-treino, pré-treino, e aí a gente consegue fazer uma hidratação melhor. Ou, então, outra forma da gente deduzir que esse paciente está desidratado é a gente perguntar para esse paciente se depois do treino dele, ou depois da competição, a roupa fica branca por dentro. Porque se a roupa está branca por dentro, significa que ele está eliminando sal. Se ele está eliminando sal pela pele, provavelmente ele está fazendo uma desidratação importante. Então a gente tem que pesar esse paciente nu antes do treino, ou antes da competição, e após o treino e após a competição. E aí, então, a gente vai estratificar disso ao percentual de perda de peso. Se tiver até 2%, o percentual de perda de peso, tá ok. Mais do que isso, a gente já tem que ficar bem preocupado, porque além da queda do rendimento, como eu falei, a queda do rendimento, a gente tem risco de morte. Nesse caso, esse paciente estava com a escala de Armstrong em 3, então não preocupou muito a gente. Temos que continuar investigando, então, esse paciente. Fizemos a bioimpedânciometria elétrica na mesma consulta. Olha que interessante. Esse paciente teve uma perda de peso importante, de 89 quilos para 79,6 quilos. O IMC dele, então, agora estava dentro da normalidade, lembrando que o paciente adulto, entre 18,5 e 25, mas se for paciente idoso, entre 22 e 27. Paciente pediátrico, a gente precisa fazer lá a escalinha, lá, a curva desse paciente, para a gente saber se o peso dele, se o IMC está correto. Ele acabou perdendo um pouco a massa muscular, um pouco não, de forma importante a massa muscular, acabou perdendo a massa gorda também, e o percentual de gordura dele diminuiu, foi para 25,3%. A relação cintura-quadril 0,9, ou seja, está dentro da normalidade. Eu esqueci de falar qual que é o valor de referência da relação cintura-quadril, para homem abaixo de 0,90, para mulher abaixo de 0,85, e a gordura visceral, a máquina de bioimpedânciometria, infelizmente, ela marca por nível. Ela não é igual ao ultrassom, que a gente faz o ultrassom também para saber gordura visceral. A gente vai medir ali da aorta até o músculo, até a face do músculo, e a gente vai ter uma quantidade ali em centímetros, um valor em centímetros, aquilo ali é a gordura visceral. É um pouquinho difícil de fazer, eu confesso, porque depende muito da mão de quem está fazendo, se vai espremer muito ou não aquele tecido, mas se tiver uma boa técnica, a gente consegue estratificar melhor com o ultrassom do que com a bioimpedânciometria esse valor. Mas, enfim, diminuiu a gordura visceral. Então, vamos continuar pesquisando esse paciente, vamos ver o que ele alterou de treino. Ele já havia falado que ele tinha aumentado a quantidade de exercício que ele estava fazendo. Ele está fazendo, então, agora musculação 6 vezes por semana, com duração de 90 minutos cada treino, corrida 11,5 km por hora, então tem um pace aí médio de corrida 2 vezes por semana, 50 minutos, uma corrida também na mesma velocidade, 1 vez por semana, com volume maior, 2 horas. Além disso, ele faz ciclismo, 21 km por hora, 2 vezes por semana, 40 minutos. E 1 vez por semana, também no final de semana, ele revezava. No sábado ele fazia a corrida, no domingo ele fazia a bicicleta. 1 vez por semana, 3 horas. Então a gente vê que ele aumentou muito o volume de treino. E qual é a implicação clínica desse aumento de volume de treino? Vamos calcular, então, para a gente tentar entender o Harris-Benedict, porque como ele perdeu peso e o Harris-Benedict se baseia também no peso, provavelmente ele teve uma diminuição da taxa metabólica basal. E a gente vê isso. Olha, a taxa metabólica basal dele saiu de 1942 para 1814 quilocalorias. Então é mais de 100 quilocalorias por dia que ele está deixando de queimar só para manter seu metabolismo vivo, isso pela diminuição do peso. Agora, a grande diferença está sendo no GET, na quantidade de energia que ele gasta total no dia.
A antiga era 1.648, agora passou para 1.323 quilocalorias, enquanto o valor energético que a gente havia proposto para ele é de 2.350 quilocalorias. Então a gente tem um GET muito diferente do VET, e quando a gente tem isso, a gente pode gerar doença. E eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é essa doença. Aqui a gente tem um REDS, ou REDS, dependendo quem for falar, pode falar de um jeito ou de outro. A gente encontra pessoas falando dos dois jeitos. Traduzindo isso aqui, o REDS é uma deficiência de energia no esporte, tá? É a antiga tríade da mulher atleta, então antes era classificado como tríade da mulher atleta, depois pegou-se mais sintomas que cursam com essa baixa da quantidade energética ofertada e viu que não dava só em mulher, homem também tinha essa possível tríade da mulher atleta. Então hoje é isso aqui que a gente tem como padrão de referência de REDS. Foi apresentado esse documento aqui para o paciente, essa foto aqui para o paciente, e nós fomos conversando e ticando o que ele sentia. Então ele teve uma redução da força muscular, e ele mesmo falava, olha, agora eu tive que reduzir os pesos da academia. Embora ele tivesse ganhado massa muscular, ele diminuiu força. E lembrando, se a gente pegar os critérios lá para sarcopenia, né, desde a revisão do grupo francês lá em 2019, a redução de força ela é mais importante que a redução de músculo. E aqui esse paciente teve uma redução de força. Redução da performance no endurance. Então ele tem percebido que nos últimos 2 meses, não quando ele começou a bicicleta e a corrida, mas nos últimos 2 meses ele cursa com essa diminuição de rendimento. Redução da resposta ao treino, então ele não consegue fazer a mesma velocidade, ele não consegue fazer o mesmo tempo, ele não consegue se sentir bem depois do treino como ele se sentia antes. Redução da coordenação desse paciente, ele falava isso muito na corrida, então na hora que ele estava correndo, ele se sentia um pouco tonto, ele sentia que ele não conseguia colocar a passada do jeito que ele queria colocar mesmo, ele não conseguia fazer amplitude de perna mais como ele fazia antes. Redução da concentração, isso ele colocava no trabalho mesmo, tá? Redução da concentração no trabalho, ele ficava muito disperso durante o dia. Irritabilidade, isso aqui foi bem interessante, que quando a gente questionou que a irritabilidade, ele colocou que a esposa estava reclamando que ele estava mais irritado, então nem ele tinha percebido isso, mas quando a gente colocou, ele associou com a esposa reclamando, ele falou, opa, peraí, a minha esposa falou isso mesmo, então ela tem razão nessa questão aí, nessa queixa dela. Redução do estoque de glicogênio, claro, a gente não fez biópsia muscular para saber a quantidade de glicogênio dele. Essa redução aqui a gente sabe pelo tempo de recuperação muscular. A gente sabe que o glicogênio ele é o principal substrato energético num exercício físico. Então, a gente percebe que essa redução desse glicogênio pela essa diminuição da recuperação muscular dele pós-treino. Aplicamos essa fórmula que ela tá, é uma fórmula validada, essa que está nos documentos do COI. Tá? Então, disponibilidade energética é igual ao consumo energético menos o gasto energético no exercício dividido pela massa livre de gordura. A massa livre de gordura é eu pegar o peso do paciente e tirar a massa gorda que a bioimpedânciometria elétrica me deu. Quando aplicamos essa fórmula, tivemos uma disponibilidade de energia de 20,2 quilocalorias por quilo de FFM, né, por quilo de massa livre de gordura. E o que a literatura fala para a gente? Quando a gente tem uma disponibilidade energética acima de 45 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura, eu tenho uma oferta ótima de energia. Se eu tenho entre 30 e 45, eu tenho uma quantidade temerária de energia livre. Se eu tenho abaixo de 30, eu estou em desenvolvimento de doença. Não necessariamente a doença está instalada, mas que eu estou em processo de desenvolvimento, eu estou em processo de desenvolvimento. Se a gente perceber, esse paciente nosso estava com 20,2 quilocalorias. Então, ele estava em desenvolvimento de doença. Qual foi a nossa conduta? Fechamos o diagnóstico em REDS. Qual foi a nossa conduta? Diminuir o volume de treino e alterar a intensidade para musculação leve, suspender os treinos aeróbicos, aumentar a oferta energética para 45 quilocalorias por quilo de FFM. Na verdade, a gente aumenta até um pouquinho mais do que isso, tá? Para a gente ter um delta aí de energia que a gente está ofertando um pouquinho maior. Reiniciado creatina monohidratada, 5 gramas por dia. Prescrito vitamina D, 2.000 UI por dia. Se a gente pegar o trabalho do COI, ele fala em mais de 800 UI por dia nesses pacientes REDS. Prescrito cálcio 1 grama ao dia, em 2 doses, também está previsto no documento do COI.
paciente retorna após 2 meses com a gente, o paciente está assintomático no ambulatório, referindo aumento da força e melhora dos sintomas. Refere que conseguiu progredir peso na academia de forma lenta e gradativa, do jeito que a gente esperava. O que a gente tem aqui de alteração na bioimpedanciometria dele? Ele teve aumento de peso com aumento do FFM, ou seja, da massa livre de gordura, a gente infere que ele teve um aumento da musculatura. Diminuição da massa gorda, o que não é normal. Normalmente, esses pacientes com REDS, que a gente aumenta a oferta energética e diminui treino, eles cursam com o aumento da massa gorda, tá? Isso é normal no primeiro momento, nesse caso aqui não. O percentual de gordura, então, foi para 23,8, a relação cintura-quadril de 0,9 e a gordura visceral de 10. O que eu quero deixar aqui como mensagem desse caso clínico para você? A oferta energética de um paciente atleta, a gente não pode diminuir muito essa oferta energética, porque a gente pode provocar doença no atleta. Tá? Mesmo se esse atleta é amador. Então, muito cuidado com essas dietas muito hipocalóricas, se a gente tem um nível de treinabilidade, ou um nível de treino, não precisa nem ter treinabilidade alta, mas se a gente tem um nível de esforço físico, um nível de exercício físico alto, porque a gente pode provocar doença, e a doença pode ser fatal. Bom, muito obrigado, pessoal, mais uma vez agradecer.